Essa é uma raça fascinante, provavelmente uma das favoritas do público, eu diria. Embora os cães costumem ser chamados de o melhor amigo do homem, os cavalos também desempenharam um papel vital na história da humanidade. Desde puxar arados até carregar cavaleiros em batalhas, esses animais majestosos moldaram o nosso mundo de inúmeras maneiras. Não é apenas a conexão com os cavalos que os torna notáveis, mas também a variedade de raças que existem. Algumas são lendárias por sua resistência, enquanto outras se destacam por sua aparência impressionante. Vamos explorar desde o incrível Appaloosa até o antigo Akhal-Teke e conhecer 20 cavalos que nascem apenas uma vez a cada 1000 anos. Mas antes de começarmos, já inscreva-se em nosso canal e deixe seu like. Agora, vamos começar. Número 1. Gypsy Vanner. O cavalo Gypsy Vanner, uma raça originária das Ilhas Britânicas, foi criado especificamente pelo povo Romani para puxar suas caravanas, também conhecidas como vardos. O tamanho pequeno da raça, combinado com sua força, o tornava perfeito para essa função. Esses cavalos são conhecidos por sua agilidade, resistência e temperamento calmo, características que os ajudavam a se adaptar à vida puxando cargas pesadas por longas distâncias. O Gypsy Vanner não é apenas um cavalo trabalhador, mas também um membro querido da família para o povo Romani, cujas vidas estavam profundamente ligadas a esses cavalos. A origem da raça remonta ao século XIX, quando o povo Romani começou a selecionar cavalos que combinassem força, resistência e um comportamento dócil para ajudar em seu estilo de vida nômade. Com o tempo, começaram a criar seletivamente cavalos com bom temperamento e físico forte. Assim, o Gypsy Vanner tornou-se a raça de escolha para puxar as caravanas, um papel que esses cavalos continuam a desempenhar até hoje. A raça fez sua primeira aparição nos Estados Unidos em 1996, onde rapidamente ganhou popularidade. Os Gypsy Vanners são conhecidos por suas crinas e caudas longas e esvoaçantes, que contribuem para sua aparência marcante. Sua natureza amigável e espírito trabalhador os tornaram favoritos entre os amantes de cavalos, e eles continuam sendo um símbolo querido da cultura romani. Número 2. Fjord. O cavalo Fjord é uma raça pequena, mas forte, originária da Noruega, com origens que remontam a mais de 4.000 anos. Esses cavalos são frequentemente comparados a cavalos selvagens devido à sua constituição robusta e natureza independente. A maioria dos cavalos Fjord possui uma tonalidade marrom, com uma distinta faixa preta correndo pelo centro de sua crina curta e reta. Embora suas crinas possam crescer mais, elas são normalmente aparadas para destacar o arco gracioso de seu pescoço e facilitar a escovação. A aparência única do Fjord, com sua crina ereta e corpo musculoso, lhe confere uma aparência semelhante à dos vikings, o que é apropriado, considerando sua importância histórica. Os cavalos Fjord foram usados pelos vikings para diversas finalidades, incluindo transporte e até mesmo treinamento para combate. Esses cavalos resistentes são bem adaptados para terrenos acidentados e climas rigorosos, tornando-se ideais para trabalhos nas montanhas e em fazendas. Apesar de seu tamanho menor, os Fjords combinam a força e a musculatura dos cavalos de tração com a agilidade e velocidade das raças mais leves. Eles são conhecidos por sua natureza trabalhadora e resistência, além de serem amigáveis, o que os torna ótimos companheiros para cavaleiros de todos os níveis. Embora seja uma raça antiga, o Fjord continua sendo altamente valorizado na Noruega e em todo o mundo por sua força, versatilidade e importância histórica. Número 3. Knabstruper. O Knabstruper é uma raça de cavalos impressionante da Dinamarca, conhecida por sua bela pelagem malhada em padrão de leopardo. Que se assemelha ao Appaloosa, esses cavalos aparecem em várias cores, mas seu padrão de manchas irregulares único os faz se destacar na multidão. Muitas vezes,
As manchas em sua pelagem lembram o padrão de um dálmata, dando-lhes uma aparência distinta, diferente de qualquer outra raça. A aparência única do Nabi Streuer é o resultado de uma característica genética que os diferencia de outros cavalos e tem sido transmitida por gerações desde a época dos vikings. Embora a maioria dos Nabi Strupers tenha entre 1,50 e 1,60 metros de altura, 15 a 16 mãos. Alguns são menores e mais próximos do tamanho de um pônei. Conhecidos por sua agilidade e rapidez, os Nabi Strupers se destacam em disciplinas como adestramento e salto. Eles também são versáteis e podem desempenhar uma ampla variedade de tarefas, tornando-se populares tanto entre cavaleiros recreativos quanto entre atletas competitivos. A raça tem uma história fascinante, tendo sido usada pelos vikings e até mesmo na China antiga para transportar seda e outros produtos comerciais por volta do ano 1100 d.C. No entanto, o Nabi Streuer é uma raça rara, com apenas cerca de 600 exemplares restantes no mundo. Muitos desses cavalos não têm uma ancestralidade totalmente documentada, o que dificulta o rastreamento de suas linhagens. Apesar disso, o Nabi Streuer continua sendo um cavalo muito apreciado entre os entusiastas, especialmente aqueles que valorizam sua beleza única e sua natureza espirituosa. Número 7. Suffolk Punch. O Suffolk Punch é uma raça de cavalos de tração que se originou em East Anglia, na Inglaterra. Nomeado em homenagem ao condado de Suffolk, onde foi criado, o Suffolk Punch é conhecido por sua força, estrutura robusta e ética de trabalho incansável. Essa raça foi desenvolvida especificamente para trabalhos agrícolas pesados, como arar campos e puxar carroças. Graças ao seu porte musculoso, ele recebeu o apelido de Punch Horse, uma referência ao seu impressionante poder e resistência. Apesar do tamanho imponente, o Suffolk Punch é um animal dócil e confiável, tornando-se ideal tanto para trabalhos agrícolas quanto para tarefas em tempos de guerra. A história da raça remonta ao século XVI, com a primeira menção ao Suffolk Punch registrada em Britânia, de Camden, em 1586. Durante períodos de guerra, o Suffolk Punch foi essencial, pois sua força permitia puxar artilharia e equipamentos pesados. No entanto, no século XX, a mecanização da agricultura levou à redução da população da raça. Em 2011, havia apenas cerca de 150 cavalos Suffolk Punch na Inglaterra, levando a sua classificação como uma raça rara por organizações como o Rare Breed Survival Trust. Hoje, esforços estão sendo feitos para garantir a sobrevivência dessa raça, que continua a ser um símbolo de força e história. Número 5. Pônei Dailies. O Pônei Dailies é uma raça resistente originária das regiões montanhosas e dos pântanos do Reino Unido. Esses pôneis são conhecidos por sua força, inteligência e notável resistência. Historicamente, o Pônei Dailies era utilizado na indústria de mineração de chumbo, desempenhando um papel crucial no transporte de materiais por terrenos difíceis. A história da raça está profundamente entrelaçada com as regiões mineradoras da Inglaterra, desde os picos de Derbyshire até as fronteiras escocesas. Durante a Segunda Guerra Mundial, o Pônei Dailies enfrentou quase a extinção devido à queda na demanda por seus serviços. No entanto, após a guerra, esforços concentrados para preservar a raça ajudaram a aumentar seu número. Hoje, o Pônei Dailies é um animal versátil e valorizado, embora ainda seja considerado raro. O Rare Breeds Survival Trust e o The Livestock Conservancy classificam a raça como ameaçada. Além disso, o Pônei Dailies é uma das 3 únicas raças que carregam o gene responsável pela Síndrome da Imunodeficiência do Pônei, FIES, uma doença fatal que enfraquece o sistema imunológico dos potros. Apesar desses desafios, a raça continua a sobreviver graças a práticas cuidadosas de criação e testes genéticos que ajudam a evitar a propagação da doença. O Pônei Dailies permanece um símbolo de resistência e determinação. Número 6.
American Cream Draft. O American Cream Draft é uma rara e distinta raça de cavalos de tração que detém o título de única raça desse tipo criada nos Estados Unidos. Diferentemente de suas contrapartes europeias, como o Clydesdale ou o belga, o American Cream Draft foi desenvolvido no início dos anos 1090. A história da raça começou em 1911, quando um comerciante chamado Harry Laken comprou uma égua de cor creme chamada Old Granny em um leilão em Iowa. Old Granny era uma égua excepcional, com um pelo creme claro, crina branca e olhos âmbar, características que transmitiu para seus descendentes. Ela se tornou a base da raça, e ao ser cruzada com outros cavalos de tração, produziu muitos potros com essas mesmas qualidades. A mesma coloração única, embora a raça tenha sido inicialmente rara, hoje existem mais de 500 cavalos American Cream Draft, mais do que nunca. Esses cavalos são conhecidos por sua natureza calma e gentil, e sua aparência marcante faz com que se destaquem em qualquer multidão. Eles são usados para diversas finalidades, desde condução e passeios recreativos até competições. O American Cream Draft não é apenas uma parte importante da história dos Estados Unidos, mas também representa a herança agrícola do país. Número 7. Suffolk Punch. O Suffolk Punch é uma raça de cavalos de tração que se originou em East Anglia, na Inglaterra. Nomeado em homenagem ao condado de Suffolk, onde foi criado, o Suffolk Punch é conhecido por sua força, estrutura robusta e ética de trabalho incansável. Essa raça foi desenvolvida especificamente para trabalhos agrícolas pesados, como arar campos e puxar carroças. Graças ao seu porte musculoso, ele recebeu o apelido de Punch Horse, uma referência ao seu impressionante poder e resistência. Apesar do tamanho imponente, o Suffolk Punch é um animal dócil e confiável, tornando-se ideal tanto para trabalhos agrícolas quanto para tarefas em tempos de guerra. A história da raça remonta ao século XVI, com a primeira menção ao Suffolk Punch registrada em Britânia, de Camden, em 1586. Durante períodos de guerra, o Suffolk Punch foi essencial, pois sua força permitia puxar artilharia e equipamentos pesados. No entanto, no século XX, a mecanização da agricultura levou à redução da população da raça. Em 2011, havia apenas cerca de 150 cavalos Suffolk Punch na Inglaterra, levando a sua classificação como uma raça rara por organizações como o Rare Breed Survival Trust. Hoje, esforços estão sendo feitos para garantir a sobrevivência dessa raça, que continua a ser um símbolo de força e história. Número 8. Boxer Curly. O cavalo Boxer Curly pode parecer uma ovelha tentando se disfarçar de cavalo, mas essa raça é verdadeiramente única. Conhecido por seu distinto pelo encaracolado, crina e cauda onduladas, o Boxer Curly se destaca entre os outros cavalos. O mais impressionante é que esses cavalos são considerados hipoalergênicos. Ao contrário de outras raças, o Boxer Curly não produz as mesmas proteínas que desencadeiam alergias, tornando-o uma raridade para pessoas sensíveis. Embora a explicação científica ainda esteja sendo estudada, acredita-se que o pelo encaracolado impede o acúmulo das proteínas responsáveis por reações alérgicas. Além de sua aparência única, os Boxer Curly são conhecidos por seu temperamento calmo, inteligência e natureza amigável. Esses cavalos são pacientes e fáceis de treinar, tornando-se ideais para cavaleiros iniciantes e crianças. Historicamente, eles eram considerados sagrados pela tribo Sioux, e apenas chefes e curandeiros tinham permissão para montá-los. A raça também tem grande importância para a tribo Crow, com registros que remontam aos primórdios dessas culturas nativo-americanas. O cavalo Boxer Curly continua a cativar com suas características únicas e relevância histórica. Número 9. Cavalos sem cavalos. É difícil imaginar as tribos nativas americanas sem cavalos, mas essa era a realidade antes do século XVII. Antes disso, os indígenas do sul profundo dos Estados Unidos nunca haviam encontrado cavalos.
Os primeiros cavalos chegaram à região com o explorador espanhol Hernando de Soto, em 1540, quando ele e seu exército viajaram para o Mississippi em busca das lendárias 7 cidades de ouro. O povo Choca, que foi um dos primeiros a ver esses cães espirituais, ficou ao mesmo tempo fascinado e receoso com os recém-chegados. Embora os espanhóis parecessem amigáveis no início, suas verdadeiras intenções logo foram reveladas, e os encontros se tornaram hostis. Durante os conflitos, os guerreiros Choca defenderam seu território com sucesso e preservaram sua independência. Nesse período, os Choca conseguiram adquirir alguns desses cães espirituais dos espanhóis, e com o tempo, os cavalos se tornaram uma parte essencial de sua cultura. Eles passaram a ser usados para caça, transporte e guerra. Curiosamente, as mulheres Choca eram frequentemente as principais cuidadoras desses animais, e seu conhecimento moldou profundamente a cultura da tribo. A relação entre os Choca e seus cavalos continua sendo uma poderosa parte da história dos nativos americanos. Número 10. O pônei indiano Choca. O pônei indiano Choca é uma raça rara e historicamente significativa que enfrentou muitas adversidades. Conhecido por sua força, lealdade e coragem, esse cavalo deixou sua marca na história americana. Ele simbolizou a resiliência durante a Trilha das Lágrimas e teve um papel notável no filme Pialo. Mais do que uma simples raça, o cavalo Choca representa resistência e espírito. Sua linhagem remonta à era colonial espanhola, com ascendência direta dos cavalos trazidos pelos conquistadores espanhóis no século XVI. No entanto, hoje restam apenas cerca de 250 cavalos Choca puros dentro de uma população mais ampla de cerca de 3.000 cavalos coloniais espanhóis. Os cavalos Choca se tornaram uma parte essencial da vida dos nativos americanos, especialmente entre o povo Choca no sul profundo dos Estados Unidos. Embora os cavalos só tenham sido introduzidos aos indígenas no século XVII, eles rapidamente aprenderam a cuidar desses cães espirituais, trazidos pelos espanhóis. Com o tempo, esses cavalos se tornaram vitais para a cultura Choca. As mulheres Choca, em particular, eram consideradas as guardiãs dos cavalos, passando seus conhecimentos e cuidados com esses animais de geração em geração. O pônei indiano Choca continua sendo uma peça rara, mas importante, da história equina, e esforços para preservá-lo ainda estão em andamento. Número 11. Cavalo Nakota. O cavalo Nakota é uma raça semi-selvagem que habita as terras áridas do sudoeste da Dakota do Norte. Sua origem remonta ao século XIX, quando uma mistura de cavalos espanhóis, cavalos puro-sangue inglês e cavalos criados em fazendas foram cruzados com cavalos nativos americanos locais. O resultado foi uma raça robusta e adaptável que prosperou no terreno desafiador das Badlands. Infelizmente, no início do século XX, fazendeiros e agências governamentais trabalharam para afastar outros grupos da região, o que levou a uma queda drástica na população de cavalos Nakota. No entanto, na década de 1940, a criação do Parque Nacional Theodore Roosevelt mudou o destino da raça. Alguns cavalos Nakota ficaram presos dentro dos limites do parque, e esse acidente afortunado ajudou a garantir sua sobrevivência. Os cavalos Nakota são frequentemente identificados por sua pelagem azul ruão, um padrão raro em outras raças. Eles são conhecidos por seu distinto Indian Shuffle, um passo lento e único que os diferencia de outros cavalos. Inteligentes e rápidos para aprender, os Nakotas conseguem assimilar comandos e truques com facilidade, tornando-se uma raça muito apreciada por quem trabalha com eles. Apesar de sua história turbulenta, o cavalo Nakota continua sendo um símbolo de resiliência e adaptabilidade diante das adversidades. Número 12. Cavalo Galacino. O cavalo Galacino tem uma história fascinante que remonta à era colonial espanhola. Quando Cristóvão Colombo chegou ao Novo Mundo, trouxe consigo cavalos para a ilha de Hispaniola em 1500. Mais tarde, o explorador espanhol Hernán Cortés
introduziu cavalos da Galícia, no norte da Espanha, em Cuba, onde foram criados e posteriormente levados para o México continental. Esses primeiros cavalos foram fundamentais para impressionar os povos indígenas, que nunca tinham visto cavaleiros montados antes, e acreditavam que cavaleiros e cavalos eram uma única criatura estranha. Nos séculos seguintes, os cavalos galacinos foram deixados em liberdade e, por meio da seleção natural, surgiu uma raça única. Essa raça permaneceu notavelmente pura, com mínima influência externa de outras raças de cavalos. Estudos genéticos modernos da Texas A&M confirmaram que os galacinos estão intimamente relacionados ao cavalo ibérico gano, tornando-os uma das raças coloniais espanholas mais antigas e autênticas das Américas. Hoje, no entanto, restam menos de 200 cavalos galacinos, colocando-os em perigo de extinção. Esforços de conservação são essenciais para garantir que essa raça histórica e resiliente sobreviva para as futuras gerações. Número 13. Cavalo Sorraia. O cavalo Sorraia, nativo da Península Ibérica em Portugal, é uma raça antiga com características primitivas distintas. Essa rara raça se destaca por seu formato convexo, pelagem dun, amarelada e marcações únicas, muitas vezes lembrando os cavalos selvagens que um dia vagaram pelo sul da Península Ibérica. Pesquisadores investigam a conexão entre o Sorraia e os primeiros cavalos selvagens, bem como sua relação com outras raças da Ibéria e do norte da África. Apesar de seu pequeno porte, os cavalos Sorraia são extremamente resistentes e bem adaptados para sobreviver em ambientes hostis. No início do século XX, um naturalista português descobriu um grupo quase extinto de cavalos Sorraia, o que deu início a esforços para salvar a raça. Com o tempo, programas de conservação foram criados para proteger e revitalizar a raça. Esses cavalos têm sido criados em isolamento, o que ajudou a preservar sua pureza genética. Graças ao trabalho árduo de especialistas europeus e entusiastas de cavalos, a preservação do Sorraia continua, garantindo a sobrevivência dessa linhagem histórica. Ao redor do mundo, o cavalo Sá está lentamente se recuperando do risco de extinção. O foco agora está em manter e expandir rebanhos saudáveis dessa raça resiliente e historicamente significativa. Número 14. Pônei de Terra Nova. O pônei de Terra Nova é uma raça única que tem suas origens na paisagem remota e acidentada da ilha de Terra Nova. Esse pônei resistente começou a se desenvolver há mais de 400 anos, quando diversas raças de pôneis foram levadas para a ilha e cruzadas entre si. O clima rigoroso, com condições climáticas extremas, desempenhou um papel essencial na formação dessa raça, tornando-a um animal forte e extremamente adaptável. Os pôneis de Terra Nova eram usados para uma ampla variedade de tarefas, desde arar campos até puxar redes de pesca, transportar mercadorias e até mesmo puxar carruagens. Eram conhecidos por sua força, inteligência, obediência e bravura. Em determinado momento, havia milhares desses pôneis vagando livremente pela ilha, protegidos por cercas. No entanto, com a ascensão de maquinários modernos, como quadriciclos e tratores na década de 1960, seu papel na vida cotidiana começou a diminuir. Além disso, leis de cercamento dificultaram a criação de novos pôneis. Tragicamente, muitos foram vendidos sob a falsa promessa de que seriam levados para bons lares, quando na realidade foram enviados para Quebec para o abate. Hoje, restam apenas cerca de 500 pôneis de Terra Nova, e apenas metade deles é capaz de se reproduzir. Apesar desses desafios, a Newfoundland Pony Society se dedica a preservar essa raça histórica, e seus esforços são essenciais para garantir a sobrevivência desse incrível animal. Número 15. Cavalo Shire. O cavalo Shire é uma das maiores raças de cavalos do mundo, normalmente medindo entre 1,60 m e 1,70 m de altura. Esses gigantes não são apenas conhecidos pelo seu tamanho, mas também pela sua força. A raça Shire tem sua origem na Inglaterra,
em regiões como Lincolnshire e Cambridgeshire, onde eram utilizados principalmente para o trabalho agrícola e como cavalos de guerra. O nome Shire vem da região onde foram criados pela primeira vez e também serviu de inspiração para o condado em O Senhor dos Anéis. Os cavalos Shire são animais enormes, muitos pesando mais de 1 tonelada. Apesar do tamanho imponente, são incrivelmente calmos e fáceis de treinar. Seu temperamento tranquilo foi um dos fatores que os tornaram ideais como cavalos de guerra na época medieval, pois eram treinados para permanecer firmes sob pressão, uma habilidade crucial no campo de batalha. Durante o reinado do rei Henrique II, os cavaleiros precisavam de cavalos fortes o suficiente para carregá-los com armaduras completas, que pesavam mais de 180 quilos. Esses majestosos cavalos desempenharam um papel vital tanto na agricultura quanto na guerra, e sua versatilidade os tornou extremamente valiosos ao longo da história. Atualmente, os cavalos Shire continuam sendo um símbolo de força e gentileza, com um legado que se estende por mais de 800 anos. Número 16. Pônei Eriskay. Imagine um cavalo alto e imponente nas colinas enevoadas das terras altas da Escócia, com o vento soprando por sua crina. Essa cena pitoresca poderia estar em um romance, mas também é a realidade do pônei Eriskay. Esses pôneis eram originalmente conhecidos como pôneis das Ilhas Ocidentais, um nome que refletia suas origens nas ilhas escocesas. Resistente e adaptável, o pônei Eriskay evoluiu para suportar o frio e as condições adversas do extremo norte. Seu temperamento calmo e gentil o torna uma raça querida, apesar de sua história desafiadora. O Eriskay é o resultado da mistura de cavalos celtas e nórdicos, sendo uma das poucas raças puras ainda existentes nas Ilhas Hébridas. Esses pôneis já foram comuns por toda a região, mas seu número começou a diminuir no século XIX devido ao cruzamento com cavalos maiores, trazidos para trabalhos agrícolas. A raridade da raça hoje é resultado desses cruzamentos, mas as qualidades únicas do pônei Eriskay ainda permanecem. Com um corpo forte e natureza adaptável, ele é um testemunho das difíceis condições que sobreviveu. Agora, o pônei Eriskay é uma raça rara e especial, valorizada por sua história e força silenciosa. Número 17. Cavalo Cáspio. O cavalo cáspio é uma das raças mais raras do mundo, com uma história quase mítica. Durante séculos, acreditou-se que havia sido extinto, até ser redescoberto em 1965. Pesquisadores agora acreditam que o cáspio pode ser o ancestral de todas as raças orientais modernas, o que significa que esse pequeno cavalo pode ter sido o precursor de muitas das raças mais conhecidas do mundo. Essa raça é pequena, medindo entre 1,20 m e 1,30 m de altura, mas não se deixe enganar pelo tamanho. Os cavalos cáspios são incrivelmente resistentes e fortes, com uma aparência distinta que os diferencia. Suas cabeças possuem olhos grandes, bocas pequenas e narinas posicionadas na parte inferior do rosto. Seus cascos são ovais e muito mais resistentes que os de outros cavalos, quase se assemelhando aos de um porco. As características únicas do cavalo cáspio e seu lugar na história equina fazem dele uma raça de grande interesse para pesquisadores e entusiastas de cavalos. Embora raro, sua capacidade de suportar condições adversas e sua importância para o desenvolvimento de outras raças o tornam uma parte verdadeiramente fascinante do patrimônio equino. Número 18. Cavalo canadense. O cavalo canadense é uma raça tão resistente quanto notável. Conhecido por sua incrível força e sistema imunológico robusto, ele foi oficialmente designado como o cavalo nacional do Canadá em 2002. No entanto, ao longo dos anos, a raça enfrentou desafios em relação à sua população. Ao longo dos anos, ele permanece um símbolo orgulhoso do patrimônio do Canadá. O órgão Heritage Livestock Canada agora lista a raça como em risco, com apenas algumas centenas de novos potros sendo registrados anualmente.
Esses cavalos foram trazidos para o Canadá em 1665 pelo rei Luís XIV da França, tornando-os uma verdadeira peça da história. Eles eram uma mistura de várias raças, incluindo belga, percheron, bretão e Dalis, o que os ajudou a prosperar nas condições rigorosas do Canadá. Os cascos resistentes do cavalo canadense frequentemente não precisam de ferraduras, e seu pelo espesso de inverno permite que ele suporte os rigorosos invernos canadenses sem cobertores. Conhecido como o pequeno cavalo de ferro, o cavalo canadense também é incrivelmente forte para seu tamanho. Sua natureza robusta e sua capacidade de se manter saudável sem muita intervenção fazem dele uma raça valiosa e de baixa manutenção. Número 19. Cavalo Akau-Teke. O Akau-Teke é uma das raças de cavalos domesticados mais antigas do mundo, criado especificamente para força e velocidade. Sua história remonta a milhares de anos, e ele realmente se destaca entre as demais raças. Enquanto alguns cavaleiros podem não apreciar sua estrutura esguia em comparação com os cavalos de montaria mais musculosos, outros o consideram uma verdadeira obra-prima de beleza e funcionalidade. Sua aparência única, combinada com seus movimentos impressionantes, faz dele um cavalo sem igual. Essa raça tem origem no deserto de Karakum, no Turcomenistão, um ambiente conhecido por suas temperaturas extremas e recursos escassos. Os cavalos Akau-Teke tiveram que suportar essas condições difíceis ao lado dos nômades, que dependiam deles para a sobrevivência. Eles desempenharam um papel essencial tanto no transporte quanto na guerra. Durante o domínio da União Soviética, a população da raça diminuiu drasticamente, mas, em 1979, o Akau-Teke foi introduzido nos Estados Unidos. A característica mais marcante dessa raça é seu pelo, que reflete um brilho metálico sob a luz do sol. Além disso, os Akau-Tekes são conhecidos por seus movimentos suaves e graciosos, tornando-os um espetáculo à parte. Apesar de sua estrutura magra, são extremamente ágeis e rápidos, sendo altamente valorizados por aqueles que apreciam sua beleza e desempenho. Número 20. Cavalo Appaloosa. O Appaloosa é uma raça muito querida, conhecida por seu distinto pelo malhado e uma rica história que remonta a centenas de anos. Esses cavalos são reconhecidos por seu temperamento amigável, gentil e leal, tornando-os uma escolha popular entre cavaleiros de todos os níveis. Sempre dispostos a agradar, são ideais tanto para iniciantes quanto para cavaleiros experientes. A origem da raça pode ser rastreada até o noroeste do Pacífico, onde a tribo Nez Percé os desenvolveu e aprimorou. O nome Appaloosa vem da região do rio Palouse, onde a tribo vivia. Originalmente chamados de cavalos Palouse, o nome foi alterado para Appaloosa ao longo do tempo. Infelizmente, no final dos anos 1800, a raça quase desapareceu durante um período em que o governo dos Estados Unidos atacou as terras indígenas. Muitos Appaloosas foram perdidos, roubados ou mortos. No entanto, alguns sobreviventes ajudaram a reviver a raça, e nos anos 1930, os esforços para reconstruir a população foram bem-sucedidos. Em 1938, foi fundado o Appaloosa Horse Club para registrar oficialmente a raça. Hoje, é um dos maiores e mais influentes registros de raças de cavalos do mundo. Muito obrigado por assistir o vídeo. Se gostou de nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe seu like. Também confiram outros conteúdos interessantes que estão aparecendo agora mesmo na sua tela. E eu verei vocês no próximo vídeo. Até a próxima!